Ô, Tamara, o que é que você acha da medicina integrativa? Acho, considero uma medicina, eu digo assim, não a medicina do futuro, que na verdade já está se fazendo, mas eu considero a medicina integrativa uma medicina muito, digamos assim, interessante e importante. Por quê? Quando você faz uma medicina integrativa, tá? Você não vai observar, tipo assim, aquele corpo como um corpo que, tipo, pô, ele tem um colesterol alto. Então o médico vai e passa um medicamento, passa uma simvastatina, passa uma estatina qualquer, beleza. Mas a gente precisa entender por que aquele colesterol dele tá alto. Né? Ou então ele tem diabetes. Aí vai e passa um medicamento, sei lá, passa um Figdu, ou então passa uma metformina, enfim. Mas por que ele está diabético? O diabetes, a gente pode aumentar a glicemia por quê? Porque ele pode estar estressado, ele pode estar com problema no trabalho, ele pode estar com problema familiar, problema com a filha, problema com a esposa, está com um casamento ruim, enfim. A medicina integrativa, assim como nós da nutrição integrativa, a gente procura identificar a causa do problema. A medicina integrativa, ela procura buscar a causa raiz do problema para poder tratar. Porque entenda, por que adianta eu estar dando um monte de remédio para ele se a causa raiz do problema dele e do aumento do açúcar do sangue dele está, digamos assim, com a filha dele? Sei lá, não quer estudar, não quer trabalhar, ou então com o casamento dele que não está tão bacana naquele momento. Ou comendo presunto em 90 dias. Não é, menino. Então é o seguinte, aí, ó, por exemplo, ele que vive constantemente com dor de barriga, um exemplo, né? Por que ele vive constantemente com dor de barriga? Porque ele come alimentos que já estão vencidos. O que é que adianta tá colocando para ele probiótico, colocando fibra, colocando coisas para melhorar o intestino, se ele constantemente vai comer o presunto? Então, assim, a medicina integrativa busca trabalhar e entender a causa do problema para que eu possa sanar a causa do problema e evitar que esse problema continue acontecendo. Eu acho fantástico, Eu acho maravilhoso e é uma tendência, né? Então, assim, aqueles profissionais muitas vezes que costumam observar a pessoa só com aquela doença, só prescrever um medicamento, o que é que acontece? Eles podem ser fadados, digamos assim, a ficar para trás, porque as pessoas hoje a gente tem muito mais acesso à informação, então as pessoas hoje não querem ficar só tomando medicamento, né? As pessoas, por exemplo, hoje me procuram muitas vezes também, pô, doutora, eu estou com, sei lá, colesterol, mas o médico quer me passar, tipo assim, sei lá, o colesterol quer passar uma simvastatina. E às vezes a pessoa não quer tomar aquele medicamento. Então, o que é que eu digo? Você vai tomar o medicamento que o médico prescreveu, mas associado a isso, a gente vai fazer uma alimentação, uma atividade física. Pode colocar alguns suplementos, por exemplo, como o ômega 3, que vai ajudar também a diminuir a glicemia. De repente, associa coenzima 10, né? coenzima Q10, de repente, associa com a cápsula de alho para diminuir o triglicerídeos, né? E aí você vai reduzir o seu colesterol. Quando você for para o médico vai ver que você reduziu aquele colesterol. Pode até reduzir o seu medicamento ou então até tirar. Né? Então, a gente tem hoje em dia a fitoterapia, tem as práticas integrativas, por exemplo, reiki, tem várias coisas que podem integrar o tratamento, né? Então, assim, Legal. você ficar baseado só em medicamento, a maioria dos pacientes hoje, a maioria das pessoas não querem mais essa medicina, elas querem investir em algo que seja mais saudável para elas. Inclusive, existe uma certa falta de conhecimento Sim. que a medicina integrativa não tem nada a ver com a homeopatia, são Sim. processos diferentes, são formas diferentes. Eu acho fantástico, eu acho que você tratar a causa é muito melhor do que você estar só batendo ali e às vezes até prejudicando outras coisas que estão boas, né? Com certeza. É. Por isso, assim, que quando o paciente vem para mim, é por isso que eu falei anteriormente, né, eu sempre procuro saber como é que tá a vida dele. No trabalho, em casa, tá passando por algum processo, porque às vezes, por exemplo, o excesso de peso de uma pessoa, às vezes não é só o fato dela comer muito e gastar menos. Às vezes ela tá passando por situações, digamos, sei lá, ela está com problema no relacionamento dela, então tá morando na casa de alguém. Ela já falou 10 vezes aqui problema de relacionamento. Porque Como é que eu, está seu às vezes, relacionamento? graças a Deus, tá bem. Tá bem. Mas assim, é porque às vezes eu atendo muitos pacientes nessa perspectiva, né? Então, o que é que acontece? O excesso de peso, ele é uma proteção. Eu posso me proteger de algo ou de alguém. Então, o meu corpo, inconscientemente, aumenta a minha gordura corporal para que eu possa me proteger de algo ou de alguém. Por exemplo, eu atendi uma paciente uma vez que a gerente dela não gostava de pessoas gordas. E ela era magra. Só que ela odiava a gerente dela. O que é que ela fez? No subconsciente dela, ela começou a engordar para poder se proteger daquela situação. Por exemplo, André tá mulheres... protegendo de quê, gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas entenda, isso não é a pessoa que quer, é o subconsciente. É. Por exemplo, eu atendi uma vez uma paciente, tipo assim, obesa, mas obesa, tipo mórbida, né? E
A gente fazia dieta, fazia atividade física, ela não conseguia emagrecer. Então, assim, eu comecei a fazer, né, com ela um trabalho mais integrativo. O que é que eu identifiquei? Aí ela me disse, claro que depois de muitas consultas, né, pra pessoa se abrir dessa forma, que ela teve, tipo assim, sofreu abuso sexual na infância dela, né, por um parente. Então é o seguinte, as pessoas que sofrem abuso sexual, elas podem se tornar obesas para se proteger de um novo assédio. Primeiro, engorda para poder se proteger, se afastar daquela pessoa, e engorda para não ser desejada sexualmente falando. Entendeu? Então, assim, ó, a gente precisa entender que a doença não é só uma coisa física, mas que o gatilho podem ser problemas emocionais, né? Então, por que eu falo tanto de relacionamento? Porque muitas mulheres vêm pra mim com esses problemas. Às vezes, tipo assim, é o problema no relacionamento seguinte, sei lá, às vezes tá cansada, às vezes, tipo assim, o marido não quer fazer nada em casa, entendeu? Então, assim, são coisas que com o passar do tempo você vai ficando com a relação desgastada. Às vezes é problema com o filho. Filho não quer estudar, filho não sabe o que quer, filho tá envolvido com droga, filho tá isso, filho tá aquilo, andando com mais amizades. Então, assim, tudo isso daí vai repercutir no estresse, na ansiedade, então aquela pessoa vai ter mais vontade de comer doce, entendeu? Sim, Então, sim. assim, eu Uhum. gosto muito de entender qual é a logística que aquela pessoa está vivendo para eu poder fazer de repente uma dieta para ela e entender o motivo pelo qual ela está com aquele problema. O momento dela, né? E isso, tipo assim, uma nutrição tradicional, uma medicina tradicional não vai enxergar. É. Vai passar tipo um remédio e acabou.